Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? A nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: compreendendo o pensamento da transgeneridade. Segundo, reafirmando a visão bíblica de gênero. E terceiro, efeitos da teologia transgênera. O nosso texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, que diz: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A verdade prática diz que a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A palavra-chave é transgênero, que a gente vai ver no primeiro tópico, no subtópico 2, o significado dela. O primeiro tópico, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Primeiro subtópico, identidade de gênero. Então, o gênero ele identifica os seres inequívocos, ou seja, sem chance de errar, de sexo masculino e de sexo feminino. Então, as ciências sociais, olha só a diferença das ciências sociais e outro tipo de ciência. As ciências sociais elas passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros ele é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então, começaram a mudar o que a Bíblia diz, eles começaram a inverter. A Bíblia diz uma coisa, eles começaram a dizer contra, começaram a trabalhar contra o que a Bíblia diz. Então, eles argumentam que uma pessoa ela não precisa se comportar de acordo com o sexo do seu nascimento. Ela nasceu de um sexo, mas ela não precisa necessariamente se comportar daquela forma. Nasceu homem, não precisa se comportar como homem. Nasceu mulher, não precisa se comportar como mulher. É o que eles afirmam. Então, o gênero e a orientação sexual, eles não são determinados pelo sexo biológico. Tudo isso que eu estou falando é o pensamento deles, tá? Então, nesse caso, eles avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pela sociedade, quando não é sociedade, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Então, desse modo, eles validam, eles permitem, eles autorizam, eles legalizam qualquer comportamento sexual, qualquer tipo de comportamento sexual com qualquer tipo de pessoa. Aí vem o segundo subtópico que fala sobre cisgênero e transgênero. Eu sei que é uma palavra nova, né? Cisgênero, transgênero a gente já está acostumado, agora cisgênero ainda não, né? Mas vai acostumar também. Então, o prefixo trans significa além de, enquanto o prefixo cis significa do lado de cá. Então, cis do lado de cá, trans além de, ou do lado de lá, né? Segundo o dicionário Roais. Então, dentro do grupo transgêneros, há também diversos subgrupos. Agora, as palavras em si. O que é cisgênero? A gente já sabe o que é o prefixo, né? Que o prefixo é do lado de cá. Então, a palavra inteira, o que significa? Pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Então, você que está de acordo, você nasceu do sexo masculino e sua mente também concorda que você é do sexo masculino. Isso aí significa transgênero, ou seja, uma fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece como mulher. Ou também um macho nascido com genitália masculina que se reconhece como homem. Aí vem o transgênero, que também significa disforia de gênero. É a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Ou seja, é um indivíduo, não vou falar que é macho ou fêmea, né? Um indivíduo que nasce com a genitália masculina, mas que se assume como mulher. Ou um indivíduo que nasce com genitália feminina, mas que se assume como homem. Então, o movimento social de representatividade desse grupo é chamado, agora aumentou, né? Era uma sigla, foi aumentando, está quase uma frase já. Mas, ó, LGBTQIAPN+, ainda estão querendo agregar um Z aí. Estas siglas elas surgiram com o intuito de substituírem o termo gay em meados dos anos 80. Então as siglas GLS, como era no começo, que era gays, lésbicas e simpatizantes, ela mudou para LGBT, lésbicas, gays e bissexuais, e foi alterando com o tempo. Agora, LGBTQIAPN+, o que significa cada uma dessas letrinhas? Não vou dar o significado, mas eu vou falar só a sigla, só a letra, o que ela significa, tá? L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de transgêneros, Q de queer, I de intersexuais, tem A de assexuais, P de pansexuais, N de não binários, aí tem um maisinho lá no final que representa as demais orientações sexuais e identidades de gênero. Aí o terceiro subtópico fala sobre transgênero e também sexualidade. Então a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração. A saber,
Heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, ou seja, mulher gosta de homem, o homem gosta de mulher, atração pelo sexo oposto. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Um homem gosta tanto de mulher como de homem, uma mulher gosta tanto de homem como de mulher. Assexual, quando não existe atração por gênero algum. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. E não binário, quando não se encaixam em nenhum gênero. Então uma pessoa que se identifica como transgênero, ela transita livremente em todo tipo de relação sexual. Ela faz do jeito que ela quer, como ela quer, do jeito que ela imaginar, ela faz. O resumo desse tópico diz assim: o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. Aí o segundo tópico fala sobre reafirmando a visão bíblica de gênero. Eu queria dizer que nós estamos falando o que a Bíblia diz. Eu não sei o que você é, o que você faz, qual dessas partes você encaixa, se você não encaixa em nenhuma. Eu não sei. O que eu estou dizendo é a visão bíblica acerca disso daí. Então, reafirmar a visão bíblica de gênero. Valdecir, você está me afrontando. Não estou te afrontando. Eu estou dando uma aula sobre o que a Bíblia diz. Primeiro subtópico fala sobre a constituição biológica. Então, quando Adão foi criado, o nome que foi dado a ele, no hebraico é Adam, que vem de Adam, que vem de Adamá, que também é da raiz de Dan e a mesma raiz de Edom. Mas o que significa tudo isso daí? Então o homem foi formado do pó da terra, não é isso? O homem foi formado do pó da terra pelas próprias mãos de Deus. Então Adão significa humano, Adamá significa terra, Dan significa sangue e Edom significa vermelho. Então já dá para perceber, né, que era um barro vermelho do qual Adão foi formado e da própria terra. Então tudo isso tem a ver. E o sangue, o que é? O sangue é o que fez com que o homem faz com que o homem tenha vida, porque se sair todo o seu sangue, com toda certeza você vai morrer. Eu vou morrer também se eu perder todo o meu sangue. Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, como nós dizemos ali, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí tem esse desenho tosco aqui, mas é um desenho que dá pra gente memorizar legal, tá? Então Deus fez um boneco de terra, de barro, e soprou, isso aqui é um vento, tá? Soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, o espírito de vida, e gerou, na junção desses dois elementos, um elemento celeste e um elemento terreno, gerou um terceiro elemento chamado alma, e o homem foi feito alma vivente. Então quando uma parte de Deus se juntou com uma parte da terra, gerou um terceiro elemento chamado alma, como diz aqui, e o homem foi feito alma vivente, ele se tornou uma alma vivente. Então Jesus, ele ratificou também lá em Marcos 10:6, que desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea, ou seja, homem e mulher. Então o ser humano ele é constituído de 3 substâncias, uma física e 2 imateriais, que agora é o espírito e a alma, tudo para compor o homem, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo vai dizer assim: e o mesmo Deus, que Deus? Aquele mesmo Deus que criou todas as coisas, aquele mesmo Deus que criou o ser humano, aquele mesmo Deus que criou o macho e a fêmea, que criou a sexualidade. Então, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que manter irrepreensível espírito, alma, corpo. Não é o espírito e a alma vai manter irrepreensível, o corpo não tem problema porque o corpo vai voltar para a terra, não tem nenhum problema. Não, negativo. Paulo está dizendo aqui, é o espírito, a alma e o corpo. Os 3 têm que se manter plenamente conservado, plenamente irrepreensível, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, para buscar... Quem que é a igreja? Quem que é a igreja do Senhor Jesus? Vou dizer, eu vou repetir, porque não tem problema, a gente repete quantas vezes for necessário. A igreja não é Assembleia de Deus, não é Deus é amor, não é universal, não é católica. Não. A igreja são as pessoas que adoram a Ele, que servem a Ele com o coração inteiro, que receberam Ele como único e suficiente Salvador das suas vidas e também como Senhor. Jesus não é somente Salvador, Jesus é também Senhor. Se Ele é o Senhor, se Ele é o cabeça, então Ele tem o direito de dizer o que nós devemos fazer. Como que Ele diz o que nós devemos fazer? Através da sua palavra. Então, lendo, estudando, meditando na sua palavra, que não tem sombra de dúvidas, que
que esclarece todas as coisas, que não necessita ser atualizada, que não necessita ser ressignificada. Através dela nós aprendemos qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então o corpo físico, ele é o passaporte das partes imateriais. Quem não tem corpo físico não tem o direito de estar aqui, porque é o passaporte. Como o passaporte funciona? Se eu vou para um outro país, eu necessito ter um passaporte, eu necessito ter um visto para poder entrar naquele país. Então, para poder estar aqui no planeta Terra, é necessário que haja um corpo. O corpo é o passaporte do espírito e da alma para poder estar aqui na Terra. Então, quando um demônio desce aqui para a Terra, ele está ilegal, porque ele está utilizando um corpo que não é dele. Ou ele está em espírito tentando fazer as bagunças que ele faz, mas ele necessita de um corpo para poder estar aqui, senão ele está ilegal. Então, se ele está dentro de um corpo, ele invadiu, ele roubou, ele usurpou. Então, nós temos todo o direito de mandá-lo embora. Gênesis 35:18 diz: aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe de Benjamim. Então, aqui quando Raquel morreu, olha o que está dizendo assim: quando saiu a alma, morreu. Então, quando que a pessoa morre? Quando há uma separação, o espírito sai, a alma sai, fica somente o corpo, houve a morte. Então, o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, e a alma vai para onde? A alma, ela vai de acordo com as nossas escolhas. Se nós escolhemos o Senhor Jesus, ela vai para o céu juntamente com ele. Se nós não escolhemos o Senhor Jesus, mas eu não escolhi nada. Se não escolhemos nada, já escolhemos outra coisa. É assim: quem comigo não ajunta, espalha. Simples assim. Então, o sexo e o gênero, na verdade, o gênero desse corpo é definido pelo sexo da criação, geneticamente determinado, homem ou mulher, ou seja, macho ou fêmea. Então, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY, olha só, XX, XY. XY determina o sexo masculino, macho. XX determina o sexo feminino, fêmea. Então XX é fêmea, XY é macho. Qual que é a diferença? A diferença é só essa perninha aqui, ó. Só uma perninha que é diferente, mas é diferente. Segundo, a constituição moral. Lembrando que há aberrações, há pessoas que mexem muito com coisas erradas, com demônios, oferecem esses filhos, oferecem as pessoas para os demônios, derramam sangue, e acontecem muitas aberrações de nascer. Vou decidir como é que define isso, irmão. Tem coisas que é só Jesus para decidir, para definir, para acertar. Tem coisas que o homem não está na nossa mão. Não, eu vou bater o martelo, que é isso, eu vou bater. Não está na nossa mão. Tem coisa que está só na mão de Deus para poder acertar, para poder resolver. A constituição moral, Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí vem o pecado e corrompe a moralidade, toda a moralidade do ser humano. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus, ele viu que era o pensamento do ser humano, desde pequeno, a tendência de fazer coisa errada era muito grande. Então, por causa disso, no plano divino, as pessoas precisam ser renovadas segundo a semelhança moral original, segundo aquilo que Adão recebeu antes do pecado. Então, nós precisamos nascer de novo, precisamos ter uma nova vida com Cristo, deixar as coisas velhas para trás e tudo se fazer novo na nossa vida. Vou decidir, eu consigo mudar por mim mesmo? Negativo, ninguém consegue mudar por si só. Nós precisamos da ajuda de Deus, do Espírito Santo habitando na nossa vida, para que ele nos direcione, para que ele nos guie para tomar as decisões corretas, para nos guiar nos caminhos certos. Efésios 4:22-24 diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis, ou seja, abandoneis, larguemos o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e os revistais, sejamos revestidos, vestir de novo, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Colossenses, também escrito por Paulo, capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, ou seja, já tiramos a roupa do velho homem, já não estamos mais com a roupa do velho homem. E o que fizemos agora então? E vos vestistes, trocamos de roupa, aquela roupa velha do velho homem já não existe mais, agora uma roupa nova do novo homem, e vos vestistes do novo, que se renova para o
conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ó, nós vamos nos renovando cada vez mais, nos vestindo cada vez mais, até chegar à semelhança daquele que nos criou. As práticas sexuais ilícitas são proibidas. Romanos 1, 26 e 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Olha, na versão NVI diz assim: trocaram as suas relações sexuais por outras. Ó, então era com o homem, agora já não é mais, agora é entre elas mesmas. 27. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, olha na outra versão que diz: abandonaram as relações natural com as mulheres, essa é a NVI, tá? Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, na NVI fala atos indecentes, e recebendo em si mesmos a recompensa. Que recompensa? O castigo que convinha ao seu erro, ou que convinha à sua perversão. Estamos falando aqui sobre o transgênero, por isso que estamos focando nisso daqui. Porém, todos os erros, todos os pecados, todos os crimes, tudo aquilo que nós fizemos de errado vai ser cobrado por Deus. Nós vamos dar conta de tudo isso daí que nós fizemos de errado. Tanto você como eu, como qualquer pessoa. Não adianta, porque eu estou no topo, porque eu sou o presidente, porque eu sou o ministro, porque eu sou o pastor. Não importa. Vai prestar conta com Deus de todos os erros, de todas as palavras boas, palavras más. Vai prestar conta e também vai receber recompensa pelas coisas boas. Não vai ser salvo por causa disso, vai ser salvo por causa do sangue derramado de Jesus Cristo, mas vai receber recompensa pelas boas obras. Então a imoralidade sexual, ela afronta o corpo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Olha só, nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos, nosso corpo não pertence a nós. 20. Porque fostes comprados por bom preço, Jesus comprou-nos. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se Deus deu o corpo, Deus deu o espírito, e nós nascemos através dessa junção. O que ele está dizendo aqui? Fostes comprados por bom preço. Ele comprou a nossa alma, ele pagou o preço pela nossa alma. Ele nos criou e depois pagou o preço pela nossa alma. Então ele está dizendo: glorifique a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, que pertence a Deus, e também na vossa alma. Glorifique a Deus em todos os momentos, de todas as formas. Todo o seu espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados, conservados, irrepreensíveis. O terceiro subtópico fala sobre a constituição da sexualidade. Então, ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. O que é sexualidade? É um conjunto de... grosso modo aqui, tá? Não estou falando certinho, é grosso modo aqui, tá? Conjunto de comportamentos que expressam sentimentos, desejos intrínsecos em cada um, ou seja, já vem de fábrica com esse tipo de sentimento, de pensamento, de atos. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Por que ele diz isso aqui? Porque um é diferente do outro. Um foi criado de uma forma, outro foi criado de outra forma. Ambos são diferentes, ambos têm jeitos diferentes, trejeitos diferentes, pensamentos diferentes. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Faz parte da criação original de Deus o homem se unir com a sua mulher. Agora, tem como o homem frutificar sozinho? Tem como o homem multiplicar sozinho? Tem como o homem encher a terra sozinho? Então Deus criou, Deus os abençoou e disse para que os dois fizessem isso juntos. Então a união monogâmica heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. Essa é a forma bíblica de sexualidade. Vão dizer: mas eu tenho livre-arbítrio. Sim, você tem livre-arbítrio, pode viver da forma que você quiser, do jeito que você quiser. A única coisa que eu te digo é: Deus vai pedir contas de tudo isso que nós fizemos através do nosso corpo. Ele nos deu o corpo, Ele nos deu o espírito, nossa alma está aqui decidindo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as coisas de Deus ou nós vamos fazer a vontade da carne, os desejos da carne? Nossa vida aqui é muito curta, meu irmão. Então vamos aproveitar para fazer a obra de Deus, porque depois, por toda a eternidade, não teve começo e não terá fim, por toda a eternidade nós vamos estar juntamente com Deus. Então, a partir do momento que nossa alma foi criada, foi gerada, ela não morre mais.
Então o corpo vai morrer, o espírito vai voltar para Deus. A alma vai ficar perambulando aonde? Não, ela não vai perambular. Ela vai para um lugar de descanso, de gozo, de paz, tranquilidade, ou ela vai para um lugar de tormentos. 1 Coríntios 7, 3 e 4 diz: o marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Então um tem que ser benévolo para com o outro. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Olha, pensa bem, mas tem no poder o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então a mulher tem poder sobre o corpo do marido, o marido tem poder sobre o corpo da mulher. Presta bastante atenção nisso aqui que ele está dizendo. Um tem poder sobre o corpo do outro. Aqueles que são casados, unidos no matrimônio, um tem poder sobre o corpo do outro, ok? É assim que funciona. Ah, mas ele abusa, ele bate. Opa, não é esse tipo de poder não, porque se ele tem poder sobre ela, ela tem poder sobre ele, então tem que haver um consenso aí, tem que haver, uma junção que agrade a ambos. Então no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade, eles estão biologicamente constituídas e intimamente relacionados. O resumo desse tópico diz assim: a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Aí vem o terceiro ponto: efeitos da ideologia transgênero. Primeiro subtópico: depreciação da heterossexualidade. Para eu acabar com alguma coisa, eu tenho que criticar, eu tenho que falar mal dela, eu tenho que dizer que ela não presta. Aí é o que eles estão dizendo aqui, ó: depreciação da heterossexualidade. Então nós vimos que o modelo da sexualidade nas escrituras é heterossexual, é o modelo das escrituras. Aí Gênesis 2:24, Marcos 10:7, Efésios 5:31, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ou seja, aqui está falando de Adão, são palavras de Adão, quem escreveu foi Moisés. Marcos 10:7 repete a mesma frase, só que quem disse foi Jesus. Efésios 5:31 repete a mesma frase, só que quem disse foi Paulo. Agora, eu quero deixar para você aqui aquela Bíblia que já foi lançada, que já está comercializada por aí, uma Bíblia de estudo, e diz assim, ó, no mesmo versículo, Gênesis 2:24, é por isso que as pessoas, olha só, ela não define o homem, não, as pessoas deixam seus pais, ó, lá na nossa Bíblia está dizendo deixam pai e mãe, está especificando que existe um pai e existe uma mãe. Aqui seus pais pode ser dois homens, pode ser duas mulheres, e tornam-se ligadas umas às outras, e os dois tornam-se uma carne. Isso daqui é um dos versículos da Bíblia inclusiva, tá bom? Para tirar todo esse pensamento que nós temos, esse machismo, essa opressão que nós fazemos através da nossa Bíblia. Isso aqui é a Bíblia inclusiva. As pessoas, não é o homem, não, é as pessoas. Deixarão os seus pais, não é pai e mãe? Não, é os seus pais, sejam eles lá quem forem. Então, os ativistas, o problema não são os homossexuais, o problema não são os gays, não, o problema são os ativistas, tá bom? Porque esse vídeo aqui, ó, bem como todos os demais que nós gravamos, nós enviamos. Eu tenho pelo menos 3 homossexuais no meu grupo de WhatsApp que eu envio estes vídeos aqui, eles assistem numa boa, nós nos relacionamos muito bem, temos amizade, não temos nenhum tipo de problema, ok? O problema são os ativistas, que eles atuam na desconstrução da orientação bíblica sexual, porque cada um vive a vida que quer, cada um faz o que quer, faz as escolhas que querem. Eu só estou avisando para o cuidado com o retorno, com o pagamento, com aquilo que Deus vai mandar para nós depois em cima daquilo que nós fazemos. Então, em 91, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. Dizem eles que é um sistema opressor, normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionarem apenas entre homem e mulher. É oprimir isso aí. Então eles acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores, transfóbicos. Aí vem o segundo subtópico: construção de narrativas. Então o fato de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor, ou seja, deve estar acima dos aspectos biológicos. Eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Eu nasci homem, mas o meu pensamento é que eu sou uma mulher. Então o meu pensamento tem que sobrepor a minha biologia, a forma como eu nasci. O meu pensamento tem que estar acima. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, então existe, o corpo está de um jeito, a mente está de outro, então existe uma insatisfação. Eles exigem terapia hormonal e também cirurgia de redirecionamento sexual como soluções. O que mais? O ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo
impondo no doutrinamento de crianças e também de adolescentes. Eles já pegam desde pequenininho para já crescer com essa mentalidade totalmente, não é liberal, é libertina. Então, na busca da aceitação social, eles divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. Eu sou uma mulher que nasci no corpo de um homem. Eu sou um homem que nasci no corpo de uma mulher. Então, por outro lado, 2017, a Associação de Pediatras Americana, ou American College of Pediatricians, lá dos Estados Unidos, olha só, a associação deles publicou, eles já publicaram como nota aqui. Primeiro, conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento de gênero, ou seja, deve ser corrigido na própria mente, com o sexo anatômico do corpo. Então, existe esse conflito? Tem que se corrigir, tem que trabalhar a mente da pessoa para que ela entre em consenso, a mente entrar em consenso com o corpo que ela nasceu, ok? Não mudar o corpo de acordo com a mente e não fazendo intervenções invasivas no corpo, ou seja, nada de cirurgias, é só trabalhar a mente. Segundo, meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. E isso quem está dizendo é a Associação de Pediatras Americanos, tá bom? Não sou eu que estou dizendo, não, é matéria. Então, o terceiro, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então, ciências sociais diz uma coisa, ciência rigorosa diz outra coisa, tá certo? Romanos 9:20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que a formou, por que me fizeste assim? Ou seja, será que Deus errou quando me formou, quando me criou? Então a criatura indagando ao Criador: Deus, você errou comigo, você colocou minha alma num corpo errado. Olha só, Paulo está dizendo, será que você vai ter coragem de falar isso para Deus? Aí vem o terceiro subtópico, linguagem neutra. Então o movimento LGBTQIAPN+, requer inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. Então o objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Então os ativistas eles consideraram a gramática normativa como machista, como elitista. Contudo, porém, todavia, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Ou seja, quando eu falo a paz do Senhor a todos, eu estou me referindo a homens e a mulheres. Eu não vou ficar falando a paz do Senhor a todos, porque não tem gênero. Não, negativo. O masculino, ele tomou forma, ele tomou conta, ele absorveu o feminino. E esse é um problema, né? Isso é opressivo. Então, assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, tanto homens como mulheres. Então, a militância ela pretende substituir a vogal A e também a vogal O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender simplesmente a ideologia de gênero, simplesmente para atender uma minoria. O nosso idioma já é difícil para nós brasileiros falarem, já é muito mais difícil para gringos aprenderem o nosso idioma, porque é muito cheio de regra, é muito cheio de exceção, é muito cheio de coisa. Nós mesmos falamos tudo errado, nós brasileiros falamos muito errado o nosso idioma. A gente quer inventar mais uma coisa para poder piorar mais a situação. Não é isso? Isaías 5:21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. Eu só quero dizer para você que a palavra ai, essas duas letrinhas aqui, ai, significa destruição total. Tá? Então, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Olha só, ai, destruição total. O resumo diz que os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristão e antibíblico. A conclusão diz assim: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica instituída por Deus. Então nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia humana, ou seja, existe o masculino e existe o feminino, ou seja, que é o macho e a fêmea, que está lá em Gênesis 1:27. Então quando Deus terminou a criação, Gênesis 1:31, ele diz assim: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Se era muito bom é porque não tinha nada errado, estava tudo correto, tudo de acordo com a vontade de Deus. Então ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus ela é imutável e ela permanece para sempre. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Um textinho de Arnaldo Jabor, já estouramos o tempo aqui, mas não tem problema. Um texto de Arnaldo Jabor, tá? Que morreu agora em 2022. Antigamente, o homossexualismo era proibido no Brasil. Depois passou a ser tolerado. Hoje é aceito como coisa normal. Eu vou me embora.
antes que passe a ser obrigatório. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.